Existe uma fronteira final para a experiência humana. Um território que a ciência, com uma mistura de reverência e rigor, só agora começa a mapear. Hoje, a gente abre uma investigação, uma verdadeira análise forense sobre os últimos momentos da consciência no limiar da existência. Por séculos, essa foi uma questão que ficou ali no campo da filosofia, da fé. Mas agora, a neurociência está nos dando as primeiras evidências, sabe? Evidências empíricas. O que acontece em termos puramente fisiológicos quando a atividade do cérebro para. O grande mistério da nossa análise de hoje é este. O fim é tipo um interruptor que se desliga ou é um processo complexo, estruturado? Na nossa análise anterior, nós investigamos como é que a arquitetura celular do cérebro, tão complexa, dá origem à consciência. Foi uma jornada sobre a criação. Hoje a gente completa o ciclo. Vamos analisar as evidências sobre a dissolução, química e elétrica, que marca o fim. É a jornada da formação para a desintegração. Pois bem, nossa investigação começa com a primeira peça do quebra-cabeça, um evento catastrófico, silencioso, invisível, que se espalha pelo córtex cerebral. Um evento que os cientistas descrevem, e não é à toa, como um verdadeiro tsunami neural. O nome técnico, cunhado pelo Dr. Jens Dreyer e sua equipe lá na Universidade Charité, em Berlim, é despolarização espalhada terminal. Pensem nisso como o primeiro dominó a cair. Não é um apagamento suave, não. É uma onda de choque eletroquímica, a última transmissão de energia dos neurônios antes do silêncio definitivo. Vamos detalhar um pouco essa cascata. Primeiro, as células entram em falha energética. A produção de ATP, que é a energia da célula, simplesmente cessa. Sem energia, as bombas que mantêm aquele equilíbrio delicado de íons de sódio e potássio param de funcionar. O resultado? O colapso do gradiente iônico. Íons fluem sem controle, desencadeando uma liberação massiva de neurotransmissores e um potencial de ação gigantesco que vai se propagando de neurônio a neurônio. Essa é a onda. E o que ela deixa no caminho é o silêncio elétrico profundo, a inatividade cortical. Mas quando tudo parecia apontar para um desligamento sequencial definitivo, a investigação revela uma reviravolta, uma evidência paradoxal que, olha, desafia todas as expectativas sobre um cérebro que está morrendo. A lógica sugeria um desvanecimento, uma diminuição gradual da atividade elétrica até chegar a zero. No entanto, o que os estudos da Universidade de Michigan e da Universidade de Tartu revelaram foi exatamente o contrário. Um pico de atividade cerebral, um surto de coerência e conectividade que acontece depois de eventos como uma parada cardíaca. Essa citação da pesquisa liderada pela doutora Dimo Bordigin é fundamental. Um estado neurofisiológico mais organizado que o normal. Pensem no que isso significa. Sugere que a consciência não apenas se apaga, ela pode passar por uma fase final de hiperatividade, de coerência sem precedentes. Entrando nos detalhes, a pesquisa da doutora Bordigin identificou um aumento na conectividade entre diferentes áreas do cérebro. Já o trabalho do Dr. Vicente, na Estônia, foi o primeiro a registrar, num ser humano, um surto de oscilações gama. Para quem não sabe, na neurociência, as ondas gama estão associadas a processos cognitivos de alta ordem, como percepção, atenção, formação de memórias. A presença delas sugere um último e ordenado acesso às memórias de uma vida. E nesse ponto crucial da nossa investigação, onde a biologia encontra o paradoxo, pedimos uma pequena pausa. Se esta análise aprofundada está agregando ao seu conhecimento, considere apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal Resumindo é Isso, para que a gente possa continuar produzindo essas investigações. Agora, vamos fazer algo importante. Vamos correlacionar os dados físicos do cérebro com as únicas testemunhas que temos, os relatos de quem esteve na fronteira da morte e retornou, as chamadas experiências de quase morte. Cerca de 20%. Essa é a proporção de sobreviventes de parada cardíaca que, segundo os extensos estudos AWARE do Dr. Sam Parnia na NYU Langone, relatam experiências cognitivas lúcidas e bem estruturadas durante o período em que estavam clinicamente inconscientes. Os relatos, interessantemente, compartilham temas recorrentes. A revisão da vida, uma sensação de paz, a visão de uma luz, a experiência de se ver fora do corpo. Por muito tempo, isso foi visto como algo místico. Hoje, a neurociência começa a oferecer possíveis bases fisiológicas para isso. A visão do túnel de luz, por exemplo, pode ser explicada pela pesquisa de Dean Mobbs, de Cambridge. A falta de oxigênio, a anóxia, no córtex visual, causa um colapso da visão periférica antes da central,
criando essa percepção de túnel. E a revisão da vida? Bem, ela se alinha perfeitamente com a descoberta do surto de ondas gama, que, como a gente viu, estão ligadas à recordação de memórias. O cérebro, em seu último ato, pode estar executando uma varredura final e coerente de toda a sua existência. Chegamos então ao momento de sintetizar todas as evidências que foram apresentadas, de reunir as peças dessa investigação para formar uma imagem mais clara do que é, de fato, o processo do fim. O veredito, portanto, é este. O fim não é um evento instantâneo. É um processo biológico, com etapas bem distintas. Começa com o tsunami de despolarização do Dr. Dreyer, que é seguido não pelo silêncio, mas pelo surto paradoxal de conectividade da Dra. Borodin e pelo replay de memórias em ondas gama, registrado pelo Dr. Vicente. E como o Dr. Parnia demonstrou, a experiência cognitiva pode de fato persistir durante esse processo. Isso tudo nos deixa com uma última e provocadora questão. Se a morte é um processo e não um ponto no tempo, se existe atividade cerebral organizada depois que o coração para, onde exatamente a gente traça a linha que separa a vida da morte? A ciência nos mostrou o mapa, mas a definição da fronteira, essa continua sendo um desafio profundo. Resumindo, é isso. Na nossa próxima análise, vamos olhar para o futuro. Vamos investigar a fronteira definitiva da cognição, a interface entre a arquitetura biológica do cérebro humano e a estrutura emergente da inteligência artificial. Não percam! O que vimos hoje não foi o fim, mas o último e mais complexo ato da biologia. A ciência de Berlim nos mostrou a tsunami neural, aquele colapso iônico inevitável onde a eletricidade se despede da matéria. Mas, paradoxalmente, Michigan e Tartu revelaram que no exato momento em que o mundo espera o silêncio, o cérebro entrega uma orquestra, ondas gama, hiperconsciência, uma organização neural tão vasta que humilha o nosso estado de vigília. Não estamos apenas apagando, estamos processando algo que a medicina tradicional mal começa a tatear. Sam Parnia nos trouxe o dado que incomoda os céticos: 20%. 1 em cada 5 seres humanos que retornaram da parada cardíaca não trouxeram apenas sonhos vagos, mas memórias nítidas, estruturadas e corroboradas. Eles viram o túnel, sentiram a anoxia visual transformar o mundo em luz central e experimentaram a lucidez na zona cinzenta da morte. Isso nos obriga a aceitar que a consciência não é um interruptor que se desliga, mas uma transição que se expande antes de silenciar. O veredito é claro: a morte é um processo, mas o mistério não para na carne. No próximo episódio, vamos cruzar a fronteira definitiva. Se o cérebro humano é capaz de tal organização no colapso, o que acontece quando tentamos replicar essa arquitetura em silício? Cérebro e inteligência artificial. A fusão entre o orgânico e o sintético. Estamos criando uma extensão da nossa consciência ou apenas uma simulação sem alma? O episódio 4 será o mais denso dessa temporada. Esteja preparado! Para não perder o que vem a seguir, você já sabe o protocolo. Inscreva-se e ative o sino de notificações. Se a ciência de hoje te fez questionar o que você achava saber, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem ainda teme o escuro. Comente abaixo. Você acredita que a consciência sobrevive ao silêncio dos neurônios? Quero ler sua teoria. Resumindo, é isso.